Gestão de empresas, mestranda em Economia, empresário desde os seus 20 anos, com uma vasta experiência no setor de limpeza e consultoria em legalização de empresas. Atualmente é presidente, novamente, da Associação do Projeto Social Meia Lua. Seja bem-vinda à RNA Internacional. Obrigada, muito obrigada pelo convite à vossa rubrica Mulheres Campeãs. Agradeço desde já esse convite que me foi feito. Muito bom. Então, soubemos que é uma líder comprometida com a causa da anemia falciforme. Mas é uma conversa que nós vamos discorrer ao longo do tempo, vamos procurar saber mais sobre a princesa e também sobre este projeto que tem desenvolvido e também liderado. Princesa, conta-nos como é que nasceu a ideia da criação deste mesmo projeto? Bom, eu sou mãe de um menino drepanocítico de 9 anos, o Ociel, e fazíamos as consultas fora deste pequenino. Desde que eu descobri com 6 meses de vida, e fora já surgia a necessidade. A médica em Lisboa já orientava algumas mães que saíam da Angola no sentido de comunicarem-se comigo para ajudar, saber como é que eu tenho mantido o meu filho estável, o que é que eu faço como medicação, porque eu estava sempre bem de saúde e não sou bem cuidado, porque a anemia falciforme exige muitos cuidados. E a médica passava esta informação: olha, vão ter com a mãe do menino, e ele também é angolana, e ela tem lidado bem com essa patologia, então procurem por ela. Só que nós sabemos que ter um filho com necessidade especial não é fácil, e eu não queria engajar-me neste projeto, no sentido de não abalar muito mais ainda o meu psicológico, porque é ter que lidar com filho, casa, trabalho, escola, então era tudo ao mesmo tempo, uma mãe jovem. E depois tivemos uma crise cá em janeiro deste ano, e o Osiel teve muito mal. Tivemos internado na clínica da Indiama. Quando estivemos lá, surgiu uma paciente que já é jovem e que contou assim a sua história. Diz que era também portadora desta doença. E como meu filho estava na UTI, então eu estava muito abalada. E depois veio as médicas da Indiama que já conhecem-me. Estávamos à sua procura, mamãe, está tudo bem? Então, mamãe, por que não começa a trabalhar logo com este projeto? Eu disse, olha, acho que sim. Vou pensar, olha, acho que foi no dia 6 de janeiro. Deste ano. Eu disse, acho que está na hora de começar a trabalhar realmente com esta doença. Ouvindo o historial daquela jovem que dizia que estava com uma válvula do coração desligada e que não podia ter filho por causa da anemia falciforme, olha, aquilo tocou-me e disse, realmente acho que está na hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar com as famílias, com as mães principalmente, sobre o apoio que nós temos que dar o apoio psicoemocional a estas mães, porque depois já teve um episódio que perdeu-se uma bebê, eu presenciei. Aquela bebê fez-me lembrar o Osiel numa crise em Lisboa, que se não fosse lá, essa altura eu já não tinha ele em vida. E depois surgiu uma necessidade, não, acho que está na hora de trabalhar, e a bebê perdeu a vida exatamente porque havia uma falta de sangue, entrou com a hemoglobina 12 e a mãe não tinha conhecimento sobre a patologia. Aí surgiu a necessidade, pedi ao Dr. Teta, que é um médico especialista na Indiana, disse, doutor, eu preciso trabalhar consigo no projeto. Ele disse, bem, eu comecei a escrever. Naquele dia eu comecei a escrever, eu disse, não vou usar o meu tempo aqui na clínica para escrever sobre o projeto. Comecei a escrever, fui ao hospital, ao Instituto Hematológico, Dr. Arthur do Espírito Santo, com a orientação do Dr. Teta, ter com o diretor daquela unidade, e eu disse, olha, eu preciso de dados. Falei logo com o meu colega da universidade, eu disse, olha, eu estou a escrever um trabalho, mas eu preciso estimar dados, eu preciso ter cálculos. Eu disse, princesa, tá bem, eu vou te ajudar, vamos trabalhar nisso, diga-me o que é que tu queres. Eu disse, eu preciso estimar algumas variáveis, preciso saber quantas crianças a nível nacional tomam a hidroxureia, que é a medicação de base, quantas crianças perdem a vida anualmente com esta patologia. Eu disse, ela está bem boa, é um projeto bonito, então avança. Fui escrevendo, fui ter com o diretor nacional do instituto, e o diretor disse, olha, princesa, eu não consigo dar-te esses dados sem que venhas por uma instituição. Eu disse, uau, como é que eu vou fazer isso?
Lá surgiu e eu chamei a minha irmã e disse, olha, acho que está na hora de eu trabalhar com esse projeto, vocês, a minha família, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, vamos constituir uma associação e vamos trabalhar com isto. Ela disse, é verdade, já tens esse plano em carteira, manamos já há muitos anos. Eu disse, é verdade, mas acho que está na hora de começarmos a pôr a mão na massa. Aí fui atrás dos documentos, como já detenho alguma fraqueza nessa organização de documentos e legalização de empresa. Comecei a organizar-me desde janeiro, fui atrás da documentação, Ministério da Justiça, consegui legalizar a associação, que não é algo muito fácil, porque as pessoas têm tido muitas dificuldades em legalizar isto, mas conseguimos, tornamos isto uma associação que hoje tem a sede na Rua Luther King, casa número 42, temos o nosso escritório administrativo. Daí surgiu a necessidade de criar a estrutura administrativa, comecei a ver os objetivos que eu tenho que alcançar, comecei a delinear tudo e fomos atrás. Comecei com a conscientização, que é o nosso ponto focal. Surgiu a necessidade de começarmos a conscientizar a população sobre o impacto que essa doença causa. Comecei a fazer um vídeo a explicar a minha situação, porque nada melhor que alguém que vive. Dificilmente transmito, pois eu agora precisar de seguir para um tratamento que é mesmo em função desse desenvolvimento das artérias cerebrais que estão altas. Mas eu digo sempre aos meus associados, todos eles eu amo muito, e principalmente as mães que estão em situações piores que a minha, que é em situações financeiras, e deixo o abraço a elas e digo que sempre com Deus tudo é possível. Nós vamos confiar, vamos manter a fé. Não é fácil. Tens um filho que precisa de socorro, mas estás erguida sempre a trabalhar em prol da empatia, ajudar os outros. Mas também não é difícil, se tem mantido com força. Acho que esse é o verdadeiro papel de uma mulher campeã, né? Ter empatia e ajudar os outros. Então, deixo um abraço ao Oziel, a todos os drepanocíticos, a todas as mães, a todos os pais que têm lutado com esta patologia, a minha mãe, os meus irmãos que têm sempre orado e acompanhado a qualquer atividade que eu tenha que realizar. Se não fosse eles, acho que eu também não estaria aqui. São um dos sócios do nosso projeto. As minhas parceiras, a Áurea, a Dio, todas elas são uma força motora para que o projeto continue a trabalhar, e sozinha não ia conseguir. Muito bom. Então, Princesa Gomes, a casa é sua. Muito obrigada mais uma vez. E é desta forma que nós colocamos então um ponto final nesta conversa que tivemos com a presidente do projeto social, Mãe Lua.